Bom, nós temos um capítulo lá no livro chamado Pão Nosso, e nesse capítulo tem umas informações sobre esperança, e o Emmanuel tira um texto de uma carta que Paulo enviou aos Romanos, e nessa carta o Paulo diz pra gente que nós precisamos ter confiança e saber esperar, porque o Cristo já nos deu essa condição, essa possibilidade. Tá tudo bem? Posso continuar? Tudo certo? Tá muito longe aqui? Não. Tá tudo bem. Isso aqui é bonitinho, esse microfone vermelhinho aqui, né? Quando eles desligam o microfone é para parar de falar e fica azul, ou desliga, né? Não sei. Eu acho que é assim. Muito bem. E o Paulo mandou num dos seus trechos de carta para Romanos essa ideia de que nós temos que esperar em Cristo, que nós precisamos esperar em Cristo. A gente não percebe quando lê assim meio rapidamente, mas essa carta de Paulo foi endereçada aos romanos. Na sua época, os romanos eram aquele povo truculento, né, que queria dominar o mundo inteiro, que tinha toda aquela história que nós conhecemos, né? Tinha os imperadores que eram tomados como os próprios deuses na terra. Imaginem só. As pessoas veneravam os imperadores, tinha lá um grupo de veneração dos imperadores, era um negócio assim impressionante. E o Paulo enfrentou isso, enfrentou todo o poderio romano. Todo mundo sabe que Roma decretou a morte de Paulo, todo mundo sabe que Paulo foi decapitado por causa disso, mas Paulo não deixou de escrever algumas palavras de bom ânimo aos romanos. Porque é interessante, alguns romanos tinham uma certa afinidade com o Cristo. A gente percebe que alguns deles conheceram e fizeram questão de ir atrás do Cristo. Não sei se vocês se lembram disso. Mas tem um episódio, por exemplo, de um senhor, de um centurião. O centurião era um soldado que cuidava de 100 soldados. Ele era uma espécie de comandante, general, uma coisa assim, né? E um centurião, então, foi procurar Jesus porque ele tinha um servo, ou tinha um amigo, que na verdade era amigo, né? Porque se fosse servo, ele não estava nem se preocupando se o servo ia morrer ou se ia viver. E ele foi procurar Jesus para ajudar esse servo. E aí ele deu uma amostra muito grande de fé, porque Jesus disse para ele, fez algumas perguntas, e o centurião então disse: Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa, nem que vá até a minha casa, mas eu sei que o Senhor pode fazer uma coisa, o Senhor pode dar uma ordem, e essa ordem certamente será atendida e meu servo será curado. Jesus ficou tão assombrado de ouvir isso, tão assim deslumbrado, e aí ele proferiu essas informações interessantes. Ele disse que nunca tinha havido em qualquer lugar que ele tinha pisado uma fé daquele tamanho, porque o homem disse: eu também tenho soldados ao meu dispor, se eu der uma ordem para fazer ou deixar de fazer alguma coisa, os meus soldados vão lá e atendem. Então ele reconheceu Cristo como um comandante de uma grande falange de espíritos do bem. Olha que interessante, um romano, olha só, um romano com esta fé robusta, forte. E aí o Cristo termina dizendo para ele: olha, fica tranquilo, vai para lá, fica tranquilo, porque o seu servo já está bem. E aí ele volta e alguém vem ao encontro dele no meio do caminho dizendo: fulano já se curou, já está bem, já está resolvida a situação dele. Ele lembrou bem na hora que ele falou com o Cristo, então realmente confirmou a fé dele. Olha só que interessante. Essa é a figura de um dos romanos, né? Mas tiveram alguns romanos que tiveram assim algumas coisas interessantes com os cristãos e com os judeus na época, né? Protegiam de uma determinada forma, faziam alguma coisa para ajudá-los. Enfim, a gente vê que alguns romanos já tinham um entendimento maior, muito embora eles cultuassem vários deuses. Eles eram politeístas, não é? Mas vamos voltar à nossa questão aqui. Falando em Paulo, nunca é demais a gente lembrar da obra que o Emmanuel escreveu, uma obra primorosa, um clássico assim, espírita, da doutrina espírita, que se chama Paulo e Estevão. Já ouviram falar? É um clássico da doutrina, é um clássico.
Se a gente pudesse ter contato com essa obra, seria fabuloso, fantástico, porque ali eles mostram para a gente a trajetória tanto do Estevão como do Paulo. Vejam, o Estevão, pelo que a gente percebe no livro, ele era superior ao Paulo, olha só, ao Saulo na época, né? Mas ele era um espírito superior ao Saulo, tanto é que ele começou no testemunho já desde rapazola, quando o pai teve lá um problema com alguns romanos, tomaram a casa deles, depois o Estevão foi escravizado, depois foi liberto, depois se uniu aos cristãos com Pedro, depois pregou o evangelho, depois foi preso pelo próprio Paulo. Tem um fato curioso aí, não é? Para quem já leu sabe o que eu estou falando, mas o fato curioso é que o Paulo se apaixonou por Abigail. Olha só que interessante. E quem era Abigail? Era irmã do Estevão. O Estevão era tido como uma pessoa desaparecida, porque quando os pais do Estevão e da Abigail criaram lá uma confusão, o que aconteceu? Eles tomaram as terras do pai do Estevão, que antes de ser Estevão ele se chamava Gesiel, e aí os dois foram separados. O Gesiel foi ser escravo e a Abigail teve um romano que pegou o braço dela e saiu com ela assim e mandou ela fugir, foi com ela para a rua, para ela não ser escravizada e não sofrer maiores problemas lá com os romanos. Então ela também foi procurar a casa de amigos, e esses amigos conheciam o Saulo de Tarso, não é? E aí o Saulo se apaixonou pela Abigail, e a Abigail tinha uma nuvem no coração, porque ela queria muito encontrar o irmão. O Saulo fez o que pôde para encontrar o irmão, mas ele só foi encontrar o irmão nos últimos momentos da vida dele, Estevão. Por quê? O Saulo, como era um doutor da lei, cheio de orgulho, né? Ele não aceitava algumas coisas dos cristãos, e um dia ele foi lá na casa do caminho, do Pedro, e o Estevão fez lá uma palestra. O Paulo ficou fervendo de raiva, né? E aí o Paulo mandou prender o Estevão e sacrificar, levou ele para um tribunal, né? Um tribunal bem daquele jeito, né? Hoje a gente confia um pouco mais nos tribunais. Se vê que de vez em quando a gente vê umas coisas aí meio estranhas, mas a gente hoje tem a justiça, não é? Que funciona de uma forma um pouquinho melhor. Mas aquele tempo a justiça então sentenciou o Estevão à morte por aniquilamento ou por apedrejamento. E aí o Estevão foi apedrejado. Quando o Paulo chamou Abigail para ver o grande feito que ele tinha realizado, que ele ia realizar apedrejando um cristão, Abigail, com o coração muito apertado, disse que não queria. Ele forçou, ela foi, não participou, mas ela percebeu no final do apedrejamento que se tratava do irmão, e aí ela falou: esse é o meu irmão. Aí o Saulo ficou totalmente perdido, trouxe ele lá para uma salinha, e o Estevão então falou para a irmã que o Saulo era uma boa pessoa, que ela devia se casar com ele. Olha só, meu Deus do céu, o próprio algoz. Veja só, que interessante, né? Tá interessante essa história do Paulo? Tá? Estão com sono, não? E vocês aí do outro lado, estão com sono? Não? Opa! Então a gente vai percebendo a história do Paulo, não é? E aí, para finalizar essa história, para a gente seguir em frente com a esperança, o Saulo fica transtornado. Todas as coisas que ele faz, Cristo sempre cruza o caminho dele. E agora o próprio irmão da Abigail, ele ficou muito aborrecido, se afastou da Abigail, continuou perseguindo os cristãos, até que ele chegou na estrada de Damasco, caiu um cavalo, se lascou todinho, ficou cego, depois recuperou a visão, voltou de novo com a Abigail, mas a Abigail estava fundamente com problemas profundos de saúde, e ela em poucos meses desencarnou. Então a vida do Saulo realmente foi uma vida muito interessante. Mas aí, quando ele encontrou Cristo depois do cavalo, ele se internou no deserto,
e quando voltou do deserto, aí depois de uns 4, 5 anos se preparando, não é? Ele trabalhou pelo Cristo como ninguém jamais trabalhou. Deu a sua própria vida em favor do cristianismo. Olha só, legal, né? E aí tem uma parte assim muito legal quando ele desencarna, que é o final do livro Paulo e Estevão, que eu não vou falar para vocês, tá bom? Quem quiser que veja, tá? Porque eu estou percebendo que vocês não estão gostando da história do Paulo, então não vou falar a história, a não ser que vocês me peçam. Aí eu falo o final, o que aconteceu, quando ele desencarnou, quem ele encontrou, o que ele fez, por onde que ele andou, que foi um fato muito legal, muito bacana. Bom, então Paulo não deixou ninguém órfão, mandou carta para os romanos, e nessa carta ele conclamava os romanos a continuarem na esperança, terem esperança. E o que é que nós esperamos? A primeira pergunta que nós fizemos, a gente já conseguiu alcançar? A gente tem uma esperança de, sei lá, de se casar, de ter uma vida um pouco melhor, de morar em determinado lugar. A gente espera a vida espiritual. O que a gente espera da vida espiritual? O que nos espera na vida espiritual? Como nós devemos nos comportar aqui na Terra para aumentarmos os nossos sentimentos mais nobres? O que é que nós temos que fazer para vivermos um pouquinho melhor, com mais qualidade de vida? Tudo isso está associado à esperança, porque são três, é uma espécie de tripé, que é a fé, a esperança e a caridade. Quer dizer, fé, caridade, esperança, ou caridade, esperança e fé, que nós precisamos sempre observar, porque na prática do bem nós estamos fortalecendo a nossa fé e enriquecendo a nossa esperança para o futuro. E a esperança nada mais é, o símbolo da palavra, não é o que significa a palavra, é justamente você ter certeza, ou ter uma fé, ou ter uma certeza de que aquilo que você está almejando acontecerá. Então você tem esperar com confiança, ter confiança na sua espera. Então na nossa vida muitas vezes acontece isso, nós temos, sem perceber, a gente faz isso. Por exemplo, quando nós temos uma criança, um filho, a gente alimenta, leva para a escola, cuida, às vezes passa uns nervosos com ele, depois ele cresce, depois ele se desenvolve. Por que a gente faz tudo isso? O que a gente espera dele? Seja um homem de bem, uma mulher de bem, um adulto de bem, que ele se desenvolva, que ele cresça, que ele tenha condições favoráveis, que ele possa viver uma vida positiva, uma vida boa. Nós temos essa esperança, tanto é que a gente faz isso nessa confiança, a gente confia que isso vai acontecer, nós temos quase certeza que isso vai acontecer, e isso é que alimenta a nossa vida, alimenta a humanidade, por assim dizer. Já pensaram se os nossos pais não tivessem esperança na gente? Como seria? A gente ia ser assim, como em alguns casos, em exceções, óbvio, não é? Alguns pais, eles meio que abandonam os filhos, deixam os filhos por conta. Isso também é um grande problema que a pessoa enfrenta muitas vezes, não é? Então, a gente vai percebendo que nós precisamos buscar alimentar essa esperança. Mas não existe um alimento maior do que o alimento cristão, com a prática cristã. Quando nós praticamos o Cristo, nós alimentamos a nossa esperança e acrescentamos mais a nossa esperança, porque nós com certeza esperamos um futuro melhor, uma vida melhor. Vejam, o nosso irmão André Luiz veio do plano espiritual e nos trouxe informações preciosas de como é a vida no mundo espiritual. E se a gente for pensar um pouco mais profundamente, a gente vai ver que no fundo, ele trouxe para a gente uma grande esperança, que a vida não termina com a morte. Isso todos nós já sabíamos, mas ele mostrou para a gente quais são os nossos afazeres no mundo espiritual, o que nos espera do outro lado da vida, por que precisamos viver. As suas obras mostram claramente isso, mostram claramente a interferência do mundo espiritual no mundo material, mostram claramente que muitos de nós aqui na Terra, sem perceber, somos joguetes dos espíritos. Mostra pra gente que nós estamos às vezes alimentando uma vaidade
com o irmão nosso desencarnado, mas também mostra os nossos benfeitores que estão interessados em nos ajudar para que a gente avance, para que a gente melhore, para que a gente tenha condições favoráveis. Enfim, a gente vai percebendo que as obras do André Luiz fortalecem o nosso ânimo, porque nós começamos a entender que a nossa vida não é em vão. Então eu fico pensando, outro dia eu estava até pensando um pouquinho sobre isso. Tem algumas pessoas que não têm assim qualquer bom ânimo, quer dizer, não tem nada na Terra já as agrada mais, não tem mais gosto para fazer quase mais nada. Gosta de fazer um passeio, uma viagem, ir num festejo, não tem mais aqueles prazeres que muitos de nós alimentamos quando estamos assim em pleno corpo físico, não é? E aí o que acontece? A pessoa vai devagarzinho perdendo as esperanças, e aí a vida vai ficando amarga, difícil, pesada, complicada. Por isso que os benfeitores, os benfeitores maiores, convidam a gente a ocupar o nosso tempo com atividades úteis, para que a gente possa, mesmo depois com a idade madura ou provecta, nós possamos ter uma atividadezinha, uma pequena preocupação, alguma coisa que possa nos segurar a terra, porque senão a vida fica realmente muito, muito, muito desgastante para nós. Quando a gente já, perde um ente querido, quando a gente está aí vivendo um drama qualquer, seja orgânico, seja financeiro, qualquer um outro, e a pessoa passa a não ver muito sentido nas coisas. E aí eu cheguei a uma conclusão pessoal minha, uma conclusão de que às vezes a gente vê, por exemplo, as pessoas, tem gosto, por exemplo, de algum jogo, de fazer alguma atividade, um futebol, de alguma coisa. Eu fico pensando, puxa vida, né? A gente às vezes censura a pessoa que é muito ligada nisso, mas no fundo a pessoa gosta disso, é uma forma dela se ocupar, de gastar o seu tempo. Uma história interessante do Chico, que o Chico passava em frente a um botequim, lá, não sei se era em Pedro Leopoldo ou já em Uberaba, acho que era em Pedro Leopoldo ainda. Então ele passava para trabalhar cedinho e ele viu um pessoal jogando bilhar. Aí quando ele voltava à tardezinha, o pessoal estava lá no bar ainda jogando bilhar, naquela hora, mais ou menos do mesmo jeito. E ele ficava encafifado com aquilo, estava tão atarefado, com tanta coisa para fazer, tinha que cuidar da família, dos irmãos, da mãe, do pai, trabalhava, ganhava pouquinho, tinha que ir todo dia, tinha pouca idade, não podia muito se divertir, não tinha muito com que se divertir, e ele ficava assim, transtornado de ver a turma ali no botequim jogando bilhar, não é? Até que um dia ele arriscou conversar com o Emmanuel, falava assim: mano, puxa vida, olha aí os nossos irmãos aí no bar jogando bilhar o dia inteirinho, como é que pode uma coisa dessa, não é? E aí o Emmanuel deu uma resposta muito, muito sábia, porque a gente não pensa, não é? Mas eles poderiam estar se ocupando de coisas muito piores, não é? Poderiam estar se ocupando em praticar crimes, em lavar a alma de alguém, ou de fazer alguma violência, ou de se aproveitar de alguma situação, ou de fazer alguma coisa muito pior. Então o Emmanuel abriu esse leque no coração dele, para que ele pensasse: olha, eles estão jogando bilhar, talvez não seja a melhor atividade que eles possam fazer, mas é a atividade que pode os desviar de coisas piores, de coisas mais complicadas, de coisas mais difíceis, até de crimes. E aí o Chico conseguiu compreender que mesmo em situações assim, que a gente vê às vezes uma pessoa envolvida com esta ou aquela circunstância, que a gente tem que imaginar que é a atividade que naquele instante aquela pessoa tem aquela felicidade, aquele prazer, aquele gosto, não é? Porque ou ela poderia estar fazendo alguma coisa pior, e agora a gente pode parafrasear dizendo o seguinte: ou ela poderia estar numa forma muito desestimulada, poderia estar muito deprimida, muito desorientada, sem vontade de fazer nada, sem gosto de fazer nada. Então é para a gente interessante que a gente passe a ver. Acho que agora os mentores chegaram, que iluminou tudo aqui, né? Ficou tudo clarinho agora, né? Os espíritos do bem agora estão aqui. A gente passe a ver, na verdade, as coisas com uma ótica um pouquinho maior, de uma forma um pouquinho maior.
A gente de vez em quando se aborrece com os filhos deles hoje em dia terem esses videogames, esses joguinhos eletrônicos, esses sistemas eletrônicos, não é? A gente, claro, precisa ajudá-los a encontrar ocupações cada vez maiores e mais edificantes, óbvio, não é? Mas se a gente for ver e pensar, muitas vezes ele está passando momentos muito agradáveis da vida dele, está muito feliz de estar fazendo aquilo, tem um prazer, um gosto muito grande. E assim outras coisas, ele gosta do futebol, gosta de fazer tal coisa, não é? É certo, tem um provérbio que a minha mãe falava quando eu era jovenzinho, mais ou menos uns 500 meses atrás, mais ou menos, né? Mais ou menos. Então, ela dizia assim: tudo que é demais não presta. E a gente precisa ter isso bem em mente, não é? Às vezes o joguinho é agradável, mas se a gente exagerar, não é? O macarrão com frango de domingo é muito bom, mas se a gente come demais, não é? Ele passa a ser um problema para a gente, não é mesmo? Então, as coisas precisam ter esta ponderação, este equilíbrio. É claro que nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente se dispõe, nem sempre a gente tem vontade, nem sempre isso acontece, mas o objetivo maior é a gente viver de uma forma cada vez mais equilibrada. Estava ouvindo outro dia o Haroldo Dutra e estava falando uma coisa interessante. Ele falou, estava conversando com uma senhora e essa senhora, ele falou para essa senhora: você já imaginou se você tivesse se casado com um espírito puro? Como que ia ser chato? Não é? Aí eu fico pensando, não é verdade mesmo, né? É muito chato, porque a gente está cheio de imperfeição. Então, a gente tem uma imperfeição, o espírito puro não tem imperfeição nenhuma. Aí você já começa perdendo dele, né? Porque qualquer coisa que acontece, ele sempre vai ter uma forma de falar, uma forma de se expor, uma forma de nos ajudar, que vai às vezes até nos irritar, não é? De tão certinho que ele é. A gente fica até nervoso e irritado às vezes com essas pessoas que são muito certinhas, porque a gente vai lá para desfilar um rosário e a pessoa vem, né? Não, mas isso aqui você tem que agir assim, assim não é bom, assim não é cristão, assim falar. Eu não queria ouvir isso, eu queria que ela falasse para mim quebrar, arrebentar, explodir, estourar, né? Que ela se aliasse comigo, não é mesmo? E aí a gente vai percebendo que é realmente a natureza da Terra. Nós estamos dentro de um processo evolutivo, todos nós, graças a Deus. Então, mesmo nós que estamos buscando, né, ou já buscamos, ou estamos ainda buscando, um parceiro ideal, que seja perfeito, não é? A gente precisa tomar muito cuidado, porque se de repente a gente encontrar, aí depois a gente não pode reclamar, né? Porque eu fico pensando isso. A gente de vez em quando toma uma multa de trânsito, não sei se vocês já pensaram isso, né? E na casa espírita, normalmente a gente fala de mundos superiores, dessas coisas bonitas, de mundo espiritual, né? De transmigração das almas, essas coisas aí que a gente fala: quando eu desencarnar, eu acho que eu vou assim. Eu nem vou querer nosso lar é pouco para mim. A gente já começa a pensar isso, né? Aí você fica pensando e chega à seguinte conclusão: se a gente não consegue respeitar as leis de trânsito, imagine só, se a gente vai para um mundo superior. Vocês já pensaram como deve ser difícil para a gente? Não é? Aí, sei lá, de repente você está mascando um chiclete, nem sei se vai ter chiclete nesses mundos superiores, né? Mas você vai pisar na grama, por exemplo, falar: essa grama não é própria para ser pisada, essa grama é só para ser apreciada. A grama de pisar é aquela outra que tem no outro jardim, do outro lado da rua. Você, sei lá, vai chupar uma bala, que eu também nem sei se vai ter bala, né, no mundo espiritual superior, mas a gente joga, pensa com um papelzinho, sem querer deixa ele cair no chão, sem querer querendo, né? Sei lá, vem alguns espíritos superiores e falam: mas meu irmão, nós precisamos levar você para receber algumas informações. Aí você fica pensando: meu Deus do céu. Aí você vai dirigir lá, né, algum carro lá, sei lá, alguma coisa assim, algum aparelho, né? Aí você resolve parar em algum lugar. Aqui, meu irmão, é legalmente proibido parar proibido estacionar aqui. Não tem nenhuma placa, mas pela diretriz da rua, pela cor da calçada, o senhor já deveria saber, né? Então, vocês já pensaram como deve ser difícil? Assim, você está atrasado para a palestra, por exemplo, aí você passa no sinal vermelho. Meu Deus do céu, passou no sinal vermelho, lá na frente alguém para: meu irmão, vamos fazer uma prece, o senhor está muito apressado, tenha calma.
Vocês já pensaram como que deve ser? Deve ser difícil, né? Muito difícil para a gente que está aqui na Terra, não é? Sei lá, o filho vem reclamando, se vê que lá os filhos não vão vir reclamando para a gente, vão reclamar de nada, né? A gente também não vai no divórcio deles, não é? Porque não vai ter o divórcio também. Veja só quanta coisa, não é? Não vai na festa de casamento, porque na festa de casamento é uma festa assim muito reservada, não é? Eles servem lá tipos de água com gás, sem gás, água com determinadas coisas, assim, com alguns florais, assim, não é? Você vai comer um salgadinho, não tem salgadinho, porque no plano espiritual superior não pode ter salgadinho, né? Porque salgadinho tem fritura, fritura causa problemas pra gente, então deve ter assim alguma outra coisa, né, pra gente se alimentar, assim, umas folhas assim que você come elas verdes, né? Acho que nem cenoura vai ter, porque cenoura tem que enfiar na terra, mas diz que as coisas lá não são na terra, as plantações são tudo aéreas. Vocês já ouviram falar isso? Isso é real mesmo. O Kardec teve um cuidado uma vez, ele recebeu um desenho da casa do Mozart. A casa do Mozart tinha até flores em forma de notas musicais. E o que era interessante, a raiz das flores e das plantas não eram para o chão, elas eram para cima. Olha que coisa interessante. A gente não consegue nem calcular, não é? Então, é umas coisas assim, sei lá, você está com preguiça, mas lá não pode ter preguiça. Você quer contratar alguém para ajudar a limpar a sua casa, mas lá não tem gente para fazer, isso é você que tem que fazer, você não é? Vocês já pensaram quanta coisa? Então, a gente precisa se conformar com a terra, agradecer a terra e ter a certeza, obviamente, né? A certeza de que nós estamos no lugar certo, que está tudo bem, que a gente pode ir no shopping center, né? Tomar um sorvete de isopor, que a gente pode ir no açougue comprar lá 1 quilão de filé mignon, não é? Tá tranquilo, tudo certo aqui na terra, vai na festa, tá tudo bem, podemos comer um salgadinho sem culpa, só 1 ou 2 só, não mais do que isso, né? Mas a gente pode comer um salgadinho, pode chupar bala, comer um pirulito, não é? Comer um chocolate ao leite, não precisa ser aquele 99%, né? Que é um veneno. Então vejo que nós estamos no lugar certo. Agora, é claro que nós estamos aqui num processo de aperfeiçoamento. E a esperança que nós temos é que nós estejamos cada vez melhores e mais aperfeiçoados, porque aí nós vamos ganhando uma coisa que eu acho que todo mundo almeja, que é a qualidade de vida, não é? Não é bom ter uma qualidade de vida? Por exemplo, se a gente está no mundo espiritual superior, não tem cerca, mas e porta? As portas ficam tudo abertas, e a janela também fica tudo aberta. Então aqui a gente tem essa preocupação de fechar a porta, fazer um muro de 4, 5 metros de altura, pôr câmera, não é? É uma coisa própria do nosso planeta, que é uma maravilha a gente ter essa preocupação, porque você já pensou, vai lá, escuta, mas vai dormir com a porta aberta? Não tem problema, aqui não tem problema nenhum, não acontece nada, tá? Não tem problema aí, você não pode fechar a porta, não tem dor de cabeça assim de ter que tomar um remédio. Já pensaram, estou com uma dor de cabeça, vou na farmácia. Não, aqui não tem farmácia, a gente resolve tudo aqui na base do passe, aí imposição de mãos, através da prece, imposição de mãos, não é? Mas a gente queria uma desculpa para sair, para ir na farmácia, não tem, porque não dá. Olha, estou com um pouco de dor de cabeça, sente pouquinho, nós vamos ministrar agora energias favoráveis que... Mas por que eu estou com dor de cabeça? É porque você é recém-chegado, você é um espírito iluminado, mas é recém-iluminado, ainda tem algumas coisas ainda para tirar, né? Porque um espírito iluminado não vai ter dor de cabeça também, claro, não é? Deixa eu ver se tem algum filme bom na televisão. Já pensaram? Você vai assistir televisão, não tem filme bom, não tem filme. Então você liga a televisão lá, é só assim, convite de trabalho, volte, vá para a terra, meu irmão, eles precisam muito de ajuda lá, está todo mundo atrapalhado, tem uma doença lá, que está todo mundo, não sabe nem o que faz, se põe máscara, se tira a máscara, se vai para casa, se volta de casa, se vai no carnaval, se não vai, se vai no futebol, se não vai, vamos lá para a gente ajudar eles, olha só, né?
Ah, não, esse trabalho eu não quero. Aí tem outro trabalho, vamos trabalhar no Ministério das Preces e Vibrações. Tem lá, você vai, se dirige para aquele salão para vibrar para o resto do planeta, o resto da atmosfera da galáxia. Vocês já pensaram que difícil que ia ser para a gente? Não, mas eu também não queria esse trabalho. Então é melhor desligar a televisão, porque na televisão só tem convite de trabalho. Olha só. Aí a gente fala, não, vamos dar um tempo, não vamos ver televisão então. Aí a gente resolve ler alguma coisa, vamos ler um livro então, né? Lá na Terra a gente não precisava ler, a gente ia ouvir as exposições lá dos bestas lá, porque eles falavam as coisas dos livros pra gente, as coisas a gente não precisava ler, mas aqui a gente precisa ler. Vai ler um livro, mas aí é um livro assim em terceira dimensão, você começa a ver, né, as coisas acontecendo, e aí de repente começa a aparecer suas vidas passadas. Meu Deus do céu, olha quanta presepada que eu fiz, meu Deus do céu, olha só, joguei o lixo na calçada da vizinha, aquela encarnação, ai, eu tinha tanta raiva dela, meu Deus do céu, ainda bem que já passou, não é? Mas depois eu me regenerei, atendi ela numa emergência, levei ela no hospital no meio da noite, me regenerei e me senti melhor, não é? Então, a gente fala em tom de brincadeira, obviamente, porque, na verdade, a Terra se afigura para a gente assim como um lugar até bonito, pela condição moral que nós temos, né? Vejam agora, aí a gente está querendo tomar o país um do outro, está querendo criar confusão um para o outro, não quero que ninguém se alimente, vou criar fome no mundo, e tem umas ideias assim, umas coisas assim, que o Espírito deve olhar para a gente e falar, meu Deus do céu, precisamos fazer uma convocação aqui para os espíritos irem para a Terra, para ver se ajuda um pouco essas pessoas, não é? Século 21, já quase século 22, as pessoas ainda querem tomar as coisas dos outros, pegar, mandar a gente para o mundo espiritual mais rápido. Meu Deus do céu, que coisa, não é? Então a gente vai percebendo que nós estamos no degrau, estamos na condição evolutiva que nós precisamos, e aí é que vem a esperança. É óbvio que nós estaremos melhores, porque foi isso que Jesus disse pra gente, foi isso que deixou, que falou, que viveu para mostrar pra gente que nós não somos destinados a um reino de papelão, um castelo de papelão. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Tem tanta gente gastando dinheiro, criando confusão, ficando nervoso, não dormindo à noite por causa de herança. Meu irmão quis ficar com a geladeira, não me conformo, meu Deus do céu, aquele problema. A minha outra irmã quis ficar com os abajures da casa. E o meu pai, que deu a Brasília 78 dele para o meu neto, para o sobrinho dele, meu sobrinho, neto dele, deixou nada para mim, brigando, indo num fórum, pedindo para o homem da capa preta dar uma solução para a gente. Mas nós somos herdeiros do universo, olha só, herdeiros do universo. Então a esperança mostra para a gente isso para mim não importa. O que importa para a gente é a gente saber conviver uns com os outros, porque nós vamos conviver sempre juntos, em qualquer lugar do universo. Então, se hoje a gente tem as nossas antipatias, aí é a primeira coisa que nós precisamos buscar resolver. Mas como é que resolve uma antipatia muito grave, muito difícil? Como é que nós resolvemos? Sei lá, vamos perguntar para os espíritos superiores, e eu acho que eles já vão falar assim para a gente, vamos começar com a prece, fazer a prece por eles, não é? Eles vão fazer isso para a gente, vão falar isso para a gente, né? Vamos perguntar para Jesus, escuta, Senhor, olha, eu estava disposto, viu, a ir para o mundo espiritual superior, mas junto com a minha sogra, não, melhor ficar aqui mesmo, junto com o meu cunhado também não dá para ficar não, junto com o meu sobrinho, com a minha nora, o meu sogro, meu genro, não, melhor ficar na terra, deixe que eles ascendam aos planos superiores, não é? E aí a gente fala, mas e aí, Senhor, como é que eu resolvo isso? Fala, não se preocupe, as antipatias são formas de atração, então nós vamos estar atraídos às pessoas antipáticas. Já pensou nascer na casa dele? Meu Deus, mas ele é muito bagunçado, não lava a louça, não arruma a casa, não lava a roupa, não faz nada. Eu sou filho dele, então, tá vendo? Por que você não se resolveu com ele antes?
não é? Era um palmeirense fanático, aí reencarna na casa de um corintiano fanático. Não entende, meu Deus, tenho a sensação que o meu time é verde e aqui só vejo preto e branco. Já pensaram? Então as antipatias, elas aproximam a gente faz coisa errada para os outros, não é? Aí depois tem que reencarnar. De vez em quando você vê essas confusão de trânsito, aí a pessoa vai lá, faz uma coisa muito feia, ela esquece, fala, mas fez a coisa feia. Já pensou se você tem que nascer filho dele ou pai dele? Já pensou como vai ser difícil? O Chico fez uma visita uma vez na penitenciária masculina aqui de São Paulo, no Carandiru, que era penitenciária, tinha o Carandiru e a penitenciária, ainda tem a penitenciária hoje mais para trás um pouquinho, que é a penitenciária feminina, não é? E aí chegou lá um senhor para ele e falou, olha Chico, eu não tenho mais jeito, porque eu já dei uma forcinha para Deus para 8 ou 9 espíritos. O Chico falou, tem jeito sim, meu irmão, mas como que vou dar jeito? O que eu posso fazer? Já aconteceu, já foi, não dá para voltar para trás. Ele falou, fica tranquilo, porque você já encomendou 9 filhos. Vocês já pensaram? Por que os filhos têm dificuldade com os pais? Por que eles não respeitam, ficam bravos, maltratam, fogem de casa, somem de casa? Aí o filho está com a malinha lá, vou fugir de casa. Aí o pai fala, quer um dinheirinho para você ir mais longe ainda do que você tinha pensado? Não é? Já pensaram chegar nesse ponto? Não é mesmo? Então, a gente vai se atrair com as pessoas com as quais nós temos dificuldades. Por isso que é importante que o Cristo falou para a gente. Nós temos que alimentar a esperança de dias melhores em todos os sentidos. E não dá para ser dias melhores só para a gente. Nós não podemos pensar só em nós. Então é assim, você está desanimado, chateado, aborrecido, deprimido. Aliás, eu ouvi esses dias uma coisa que dá uma dica muito grande para a depressão. Não vão falar, xingar o expositor, é que eu ouvi falar, estou falando para vocês. Mas ao tempo de Jesus, as pessoas que eram deprimidas, síndrome de pânico, aquela coisa, essas doencinhas aí de cunho mental, por assim dizer, no tempo de Jesus, sabe como é que chamavam essas doenças? Então o camarada era endemoniado, era assim que ele chamava. Olha a dica que os tempos lá de trás estão dando para hoje. O que é um endemoniado? Ele está sob a supervisão de um demônio, de um espírito. Olha a dica, não é? E hoje ainda a gente está tentando colocar química dentro do corpo para ver se resolve. Pode ajudar um pouquinho, mas se tem um lá com uma torneirinha que a gente põe de um lado e ele tira do outro, a gente nunca resolve, não é? Talvez a gente tenha que conversar com ele. Pô, mas qual que é a sua? Nós temos que se entender, né? O que eu posso fazer para a gente se entender? Que tipo de ação você acha que eu posso fazer para a gente se entender? Você não quer que eu socorra alguém? Vocês lembram lá nos livros do André Luiz? A Matilde, e tinha lá um senhor que era juiz, eu acho que era o pai da Matilde, que tinha um processo lá, e no fim os espíritos foram até esse juiz para ele rever uma sentença, que ele tinha dado uma canetada lá num réu indevidamente, que era o filho de um espírito que estava obsediando a Matilde lá. Então vocês veem que o mundo espiritual existe, nunca nos esqueçamos disso. Eles sobrevivem a tudo. Pode cair uma bomba aí, podem jogar aí um gás mortífero que não vai ter máscara que vai resolver. O mundo espiritual existe, ele sobrevive a tudo. Então nós estamos na Terra de forma provisória, obviamente, e nós voltaremos para o mundo espiritual. Essa é a maior certeza. Mas a maior certeza que nós precisamos ter é o seguinte: de que jeito nós vamos voltar? Já pensaram? De qualquer jeito? Porque os espíritos estão cansados de dizer para a gente que a gente não muda assim de uma hora para outra, não, da água para o vinho, né? Os antigos que falavam isso, mudou da água para o vinho, que é aquela passagem de Jesus, né? Parafraseando aquela passagem de Jesus que transformou a água em vinho nas bodas de Caná.
a gente vai continuar mais ou menos como a gente é. Olha só, se a gente é maledicente, se a gente é cafifento. O que é cafifento? Aquela pessoa aborrecida, chateada, né, que fica incomodando as outras, não é? Se a gente é preguiçoso, se a gente... os defeitos que nós temos vão continuar do mesmo jeito. Não tem jeito, tem que ser do mesmo jeito. Então é melhor, cartão amarelo, é melhor que a gente procure se renovar, porque o futuro nos espera. Quando a gente vai fazer uma viagem para um país distante que a gente está querendo muito, a gente se prepara, não é ficar às vezes alguns dias e alguns meses pensando, a minha mala, como é que vai ser a minha mala? O que eu vou levar na minha mala? Aí você vai eu vou levar esse fiozinho dental que ele não ocupa muito espaço, essa caixinha pequenininha, eu vou ficar poucos dias. Vou levar essa escova de dente que ela é pequenininha, que entra dentro de uma caixinha que fica guardadinho. Eu vou levar tantas roupas assim, fazer direitinho, fazer uma mala bem enxuta, para não ficar muito pesada. A única coisa que eu vou ter é uma segunda mala com os meus sapatos. Isso são as mulheres, né? Então a gente se prepara para ir para este país, não é mesmo? Será que nós estamos nos preparando para a vida imortal? Será? Como que está a nossa vida? Façamos essa reflexão. Caridade. Fé, esperança e caridade. Então, falamos um pouquinho de fé, um pouquinho de esperança. Vai acontecer, viu, gente? A gente querendo ou não tem jeito. Mesmo que a gente queira dormir para esperar o juízo final, tem jeito. Vai acontecer. Nós vamos para o mundo espiritual. Quando a gente menos espera, vamos ser acordados. E aí fala, estou no mundo espiritual, e agora? Então, nós precisamos nos preparar para chegar lá. E uma das formas que nós temos é através da prática do bem e da caridade. Caridade. Glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Olha que dica linda. Mãos que convertem lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma, o formato deste culto. Fito-te, observo a luz que passa enquanto exulto, vejo que o mundo se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. Olha lá, é o amor de Deus na inteligência humana, uma estrela engastada noutra estrela. Olha que coisa linda, hein? Já pensou a gente ter na nossa inteligência o amor de Deus? Puxa vida, eu acho que é o que nós precisamos aspirar, ter mais amor. Mas ter o amor de Deus é muito para a gente, acho que a gente não aguenta, né? É muito. Mas quando nós estamos na prática da caridade mais desinteressada possível, nós estamos exercitando o amor de Deus, porque Deus tem todas as esperanças em nós e tem toda a certeza que nós vamos vencer. Nós podemos demorar um pouquinho, mas nós vamos vencer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que possamos ter aí um feriado maravilhoso, um fim de semana maravilhoso.